Pai, nós te damos graças pelo Teu amor, Senhor, demonstrado por cada um de nós, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua morte de cruz, uma morte que nos trouxe vida. Senhor, nós Te louvamos nessa manhã, nós te damos graças porque o Senhor é bom. Senhor, e o Senhor demonstrou esse amor, o Senhor foi até o fim, Senhor, até a morte de cruz, o Senhor morreu. A cruz era nossa, não era do Senhor, mas o Senhor, como um cordeiro perfeito, morreu naquela cruz e de uma vez por todas apagou todo o escrito de dívida que era contra nós. Aleluia, Jesus, pelo Teu grande amor. E o Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou. E hoje estamos aqui, Senhor, para celebrar que o Senhor vive, que o Senhor está vivo. A morte não conteve o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos dá essa realidade. Abre os nossos olhos para contemplarmos o Cristo ressurreto. Pai, em nome de Jesus, glória a Deus, porque o Senhor vive, o Senhor ressuscitou, e essa é a nossa esperança. É por isso que estamos aqui congregados juntos, porque a nossa esperança vive. Aleluia, Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor. Aleluia, Jesus. Bom dia, irmãos, graça e paz. Irmãos, queria compartilhar algo com os irmãos que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã maravilhosa, onde nós temos o privilégio e a oportunidade de estarmos aqui diante da mesa do Senhor. É um momento ímpar, é um momento singular, é um momento para nós de grande privilégio. Nós podemos estar aqui celebrando vida, fazendo memória da morte por nós, mas hoje celebramos a vida, porque o nosso Senhor vive, Ele ressuscitou. Então esse aqui é um momento muito ímpar, singular, um momento precioso para nós. E esse momento ele nos fala de quê? O que representa o pão e o cálice? O que nós estamos comendo, o que nós estamos bebendo? E o pão e o vinho, este momento da ceia do Senhor, este momento que o Senhor estabeleceu para que nós fizéssemos memória dele até que ele venha. Todas as vezes que a gente reúne para partir o pão, para tomar o cálice, nos fala de uma só verdade: Jesus pagou um preço pelos nossos pecados. E uma vez que o Senhor pagou o preço pelos nossos pecados, cabe a nós o quê? Testemunharmos desse amor, declararmos, expressarmos e externarmos a nossa fé em Cristo Jesus. Então, quando nos juntamos aqui em torno de um pão, de um cálice, nós estamos dizendo: aqui está o corpo do Senhor moído a favor dos meus pecados, e aqui está o sangue do Senhor derramado em favor dos meus pecados. E isso tem que ficar muito claro para nós. Isso tem que ser uma realidade profunda dos nossos corações. Não só apenas coma do pão, como um simples pão, não apenas beba do cálice, como apenas sendo um vinho, um pouco de vinho, não. Mas creia que essa realidade, essa profunda realidade, ela representa muitas coisas e realidades espirituais profundas. Representa vida, representa cura, representa refrigério, descanso, representa poder, representa a ressurreição. Nós estávamos mortos e agora fomos ressuscitados com Cristo. Então esse momento aqui, irmãos, tão precioso, vai ter vários significados para nós. Tem um só propósito, que é declararmos e confessarmos nossa fé no Senhor, declarando que Ele morreu, mas ressuscitou, e que Ele morreu naquela cruz. Mas tem vários significados para nós, representa várias coisas para nós, que nós podemos refletir, meditar, olhar para essa mesa e o Espírito Santo trazer ao nosso coração algo que possa nos dar esperança. E recentemente, eu estive viajando lá em Campos do Jordão, e a gente foi num parque, eu não sei o nome, qual que é o parque, e nesse parque é um lugar que você tem a oportunidade de você dar comida para as ovelhas. Então ali vai as crianças, adultos, você compra ração e tem um lugar onde eles criam ovelhas e lá você pode alimentar essas ovelhas. E também tem um lugar lá que é uma loja, também é meio que um museu, que vai contar toda a história da ovelha, como que é o processo do nascimento da ovelha até a sua morte, o que se faz com a lã da ovelha, vai mostrar alguns materiais que foram feitos
alguns objetos que foram feitos da lã da ovelha, vai contar a história, a originalidade, de onde veio esse animal, enfim, nomes científicos. E lá tem uma mulher, um pessoal, eles fazem uma apresentação para nós, para quem vai lá visitar, de como é o processo de retirada da lã da ovelha até o processo que ela vira uma matéria-prima, que é o novelo de lã, para fazer roupa e, enfim, outros utensílios para tricotar. Então lá ela explica e mostra na prática como que é esse processo dessa ovelha que eles criam lá. E esse projeto é engraçado que ele surgiu, porque lá, eu posso estar errado, mas falha a memória, porque não estavam sabendo o que fazer com a lã das ovelhas. Porque tinha muitos criadores de ovelhas, e estava tendo em excesso. Algumas ovelhas elas estavam ficando sem destino para sua lã. E aí eles criaram esse movimento, é uma ação social lá na cidade de Campos do Jordão. E o interessante é que quando ela começou a explicar todo esse processo, o Senhor ministrou algo ao meu coração. E eu queria trazer 3 aspectos que o Senhor, na mesma hora, enquanto ela está falando de lã, o processo da lã, da retirada da ovelha até a matéria-prima, e o Senhor vem ministrando algumas coisas ao meu coração. E nós sabemos que a primeira coisa é que o Senhor, Ele é comparado àquela ovelha muda perante os seus tosqueadores. Mas o Senhor também é comparado a um cordeiro que foi morto, um cordeiro perfeito. E o cordeiro, ele é a criação da ovelha, vamos dizer, a ovelhinha. Mas, mais que a ovelha, o processo da lã, de tirada até a matéria-prima, eles nos traz, pelo menos para mim, o Senhor ministrou meu coração, realidades espirituais profundas, tremendas. Quando você lembra da ovelha, quando você lembra do sacrifício do Senhor, quando você lembra o que o Senhor fez por mim e por você, o que essa mesa representa, o que o corpo dele, o sangue, representa para nós como igreja. Em Isaías 53, um texto muito conhecido, diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Então nós éramos como ovelhas desgarradas. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Como ovelha desgarrada. Irmãos, e a primeira lição que o Senhor falou no meu coração, lá ela mostrou um vídeo, uma foto de uma ovelha que estava desgarrada. Ela se afastou do rebanho, estava perdida, e quando eles encontraram essa ovelha, acredita, eu fiquei meio na dúvida, mas ela me mostrou as imagens. A ovelha estava com a lã em excesso, muito tempo sem tosqueá-la. Ela estava carregando 40 quilos de lã, 40 quilos. Sua visão já estava atrapalhada, ela não conseguia se movimentar e ela estava feia, ela não parecia uma ovelha, era algo sujo, cheio de graveto, suja, imunda, aquela lã marrom, e ela estava gigante, até que eles encontraram ela e tosquearam ela. E a primeira coisa que o sangue do Senhor faz conosco é isso, irmãos, Ele nos resgata. Nós não estamos mais desgarrados. Ele nos encontra e Ele tira todo esse peso. Qual peso, irmãos? O peso do pecado, a culpa do pecado. O sangue do Senhor Jesus, Ele nos livra do peso do pecado. Assim como aquela ovelha, a gente estava desgarrado, carregando pesos e pesos. O pecado que nos consumia, o pecado que estava em nós o tempo todo. A prática do pecado, estávamos sujos, imundos, perdidos, e o sangue de Jesus vem, o Senhor nos encontra, e através do sangue dele, todo esse peso é retirado, todo escrito de dívida contra nós é retirado. Nós agora podemos caminhar de forma leve, os nossos olhos são abertos. Essa ovelha ela estava com os olhos tampados, porque tinha tanta lã, e agora o Senhor veio, os nossos olhos são abertos, nós agora estamos leves, sem aquele peso. Isso é o que o sangue de Jesus faz conosco. E aquela ovelha agora ela pode se juntar ao rebanho, e ela agora pode caminhar, voltar a uma vida normal, se alimentar, enxergar. E é isso que o sangue de Jesus faz conosco. Você estava desgarrado, você estava perdido, cheio de peso, mas hoje você é livre, livre da culpa do pecado. E isso é maravilhoso para nós.
Só que depois que tiram essa lã, e eu trouxe aqui para os irmãos, eu fiquei tão impressionado que eu perguntei se ela me vendia. Isso aqui ela estava dando a aula. E eu perguntei se ela me vendia. E isso aqui é uma lã, mas isso aqui já tinha passado por um processo, um primeiro processo. Não é logo depois que tirou a lã da ovelha. Quando tira a lã da ovelha, ela está muito suja, cheia de sujeira, galhos, aves. Lá tinha uma amostra, ela fica imunda, é sujo. Só que lá em Isaías 1,18, o profeta diz, o Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Que lã que é essa? Brancos como a lã. Quando eles tiram ali a lã daquela ovelha, está imundo, irmãos, está sujo. Quando você olha lá, você fala, nunca que isso aí fica limpo. Não tem a mínima possibilidade de isso aí ficar limpo. É impossível. Foram anos. Algumas ovelhas, o tosqueamento correto é uma vez por ano. Imagina quanta sujeira acumulada, quanta sujeira arraigada naquela lã. E essa aqui é uma lã final de uma ovelha imunda. Olha só. Branca como a lã. E é isso que Jesus fez por você. Ele te lavou com precioso sangue. Quando você olha assim, não tem como limpar essa sujeira. Jesus vem, o meu sangue lava os seus pecados e deixa branco como a neve, brancos como a lã. Irmãos, depois que eu vi isso, por isso que eu falei, põe o preço. Eu falei, põe o preço que eu quero comprar isso aqui. Porque vocês não acreditam como estava essa lã. Imunda. Mas o nosso Senhor, o sangue dele, nos santifica, nos torna brancos como a lã. Irmãos, e eu já falei isso aqui outras vezes, santidade não é você não se sujar. Não, nós ainda não estamos livres da presença do pecado. O Senhor nos quer uma vida santa, de santidade. Mas santidade não é você não se sujar, é você não andar em sujeira, é você não andar sujo. E como você não anda sujo? Se lavando todos os dias no sangue do Cordeiro. Nós temos acesso ao sangue, e esse sangue nos lava de todo o pecado. O nosso pecado, a nossa sujeira, o sangue de Jesus torna branco. Então esse sangue que nós temos acesso, toda vez que nós sujarmos, nós podemos nos lavar nesse sangue e estaremos brancos como a lã. Se você hoje está sujo, há alguma sujeirinha em você, que você olha assim, mas que sujeira, como eu vou me chegar ao Senhor, como eu vou me chegar à mesa do Senhor? Lembre-se, achegue-se e se lave no sangue do Cordeiro. A sua sujeira, o seu pecado não é maior que o sangue de Jesus. Não é. Não olhe para os seus pecados nessa manhã. Olhe para Jesus, aquele que faz o seu pecado ficar branco como a lã. Olhe para Cristo. Não olhe para os seus pecados. Se examine. Mas beba do pão, coma do pão e beba do cálice e acesse o sangue do Cordeiro. Esse é o segundo benefício para nós dessa mesa, dessa morte sacrificial do Senhor. Ele nos lava e nos faz brancos como a neve. E o terceiro, e é o que falou mais forte ao meu coração, é o que está em Salmo 133, quando diz, Salmo 133 que diz, quão bom, quão agradável que os irmãos em união. Essa é a versão que todo mundo conhece. Qual que é a versão que eu acho que traz mais significado ao texto? O que ele quer dizer? Quão bom e quão agradável viverem unidos os irmãos. E eu já falei isso outras vezes aqui. União, a palavra união ali no original, nas versões que traz união, a Nova Almeida atualizada traz unidos. Não significa união. A palavra ali significa unidade, unidos. E se você ir para o Google, para o dicionário, o que significa união? Eu coloquei conforme está lá. Ato de colocar duas ou mais coisas juntas. Isso é união. Nós estamos aqui em união. Isso é claro, fato. Estamos aqui em união. Estamos dois ou três, mais de três, juntos aqui. Agora, o que é unidade?
estado de se sentir um só, algo que não pode ser dividido, unidade. Esse deve ser o nosso coração, estarmos em unidade. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam unidos, um só corpo, um só, não apenas juntados, mas um só. E por que isso falou tão grande ao meu coração? Porque o produto final, que é a lã, que é o novelo de lã, que eu falei para vocês, e a hora que ela fez isso aqui, o Senhor captou meu coração. Porque aqui, ó, é a lã, antes do processo, né? Podem ver aqui, ó. Olha. Ela se solta com facilidade. Ela está só junta. Tem um monte de lã aqui. Porém, quando o Senhor derrama o seu sangue, morre naquela cruz, paga um alto preço pela sua vida, o que Ele faz com você? Insere, coloca, batiza, através do batismo nas águas, quando você crê, coloca você em um corpo, em um só corpo. E esse corpo, ele vai ter atritos, ele vai estar juntos. O desejo do Senhor é que ele esteja em unidade. E ele vai a cada vez caminhando próximo, amando, suportando, estando com a mesma direção, entendendo que agora eles fazem parte de um só corpo. O que acontece com aquele material que estava só junto e que prontamente você puxava, ele se separava? Eu estou fazendo força? Não se rompe. Quando o Senhor fala, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, é uma igreja unida. Se eu soltar aqui, ó, ele volta. Quando nós nos unimos, irmãos, através do sangue de Jesus, estamos entrelaçados, um só amor, um só propósito. Nada pode nos separar desse amor. O amor uns pelos outros, um amor pelo Senhor. É isso que nos encoraja, é com isso que nós avançamos. Quando o Senhor ali expulsa aquele demônio, e eles vão criticá-lo. Você está expulsando demônio por Belzebu. E o Senhor diz para eles, pode um reino dividido? Um reino dividido ele não vai subsistir. Como que um demônio expulsa outro demônio? Não há possibilidade. Irmãos, da mesma forma, a igreja dividida, ela é uma igreja fraca. Às vezes porque nós não estamos com a consciência de que nós fomos inseridos num mesmo corpo, que o sangue que foi vertido por mim, foi vertido por você. E isso às vezes faz que nós sejamos fracos. O César ontem falou, uma das maneiras de uma igreja forte são famílias fortes. Famílias fortes, igreja forte. E uma igreja, irmãos, em unidade, é uma igreja que não irá prevalecer. Podem vir tribulações, dificuldades, circunstâncias, pecados individuais, mas se nós estivermos em unidade, nós avançaremos como igreja, como um testemunho vivo do Senhor aqui nessa terra. E qual que é o nosso foco? Quando a gente entende essa palavra unidade, lá em Efésios 4, capítulo 1, versículo do 1 ao 6, diz assim, por isso eu, e prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Preservar. Se nós devemos preservar, ela pode se acabar. Ela pode estar perdida. É preservar a unidade. E aí, logo em seguida, Paulo aqui aos Efésios, ele vai dar 7 unidades, 7 uns, que também é o mesmo significado da palavra original unidade, unidos, 7 bases que nós podemos nos firmar. Seria, vamos dizer, a nossa base, para que nós entendamos que a gente traga a nossa consciência, que nós somos um só corpo, somos unidos. E ele diz, há um só corpo. Você crê nisso? Amém.
Há um só Espírito. Há uma só esperança. Nós cremos nisso? Há um só Senhor. 4. Há uma só fé. Um só batismo. Quando você nasce de novo e passa pelas águas, você nasceu de novo, agora você é inserido num corpo. E um só Deus. 7 unidades. Irmãos, o resto, esquece. O resto é secundário. Não é o que eu acho que você acha. Não é o que eu entendo que você entende. O que une o povo de Deus são esses 7 uns. Aquele que nasceu de novo, ele tem uma só fé. Ele tem uma só esperança. Ele faz parte do mesmo corpo, de um só corpo. É um só Espírito. É um só Senhor. É um só batismo, um só Deus. É isso que nós devemos ter o nosso foco. É isso que nos gera unidade. E não se limite a nós aqui só. É no mundo inteiro. Todos aqueles que confessam o nome de Jesus Cristo e nasceram de novo, fazem parte do corpo de Cristo. Deus não está limitado só aqui na nossa Assembleia, só em Patos de Minas, só em outros países, não. É no mundo inteiro. O mesmo sangue foi vertido por todos. Um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Se apegue a essas coisas. E isso vai nos gerar unidade. É isso que o sangue do Senhor representa para nós. Ele pagou um preço, não pelo que você acha, pelo que você gosta, não pelo que você tem mais afinidade, não. É para que você fosse inserido ou inserida em um só corpo. O corpo de Cristo, a igreja. E isso é uma verdade tremenda para nós. E quando ela fez aquele sinal, fez essa demonstração, e ela puxou, veio ao meu coração, se nós tivermos em unidade, nós perseveraremos, iremos perseverar como igreja do Senhor, fortes, unidos, dando um testemunho vivo, real, aqui nessa terra, para aqueles que ainda não conhecem o nome do Senhor. E para terminar, em João 17, 22 diz: eu lhes transmiti a glória que me destes, para que sejam um, como nós o somos, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amastes, como também amastes a mim. Qual que é o propósito de nós sermos aperfeiçoados na unidade? Qual que é o propósito, irmãos? De sermos um. Para quê? Que o mundo conheça, para que o mundo creia, para que o mundo veja que Deus enviou a Jesus para morrer em nosso lugar. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Irmãos, às vezes inconscientemente, nós falamos, né? Nós temos que buscar a unidade. Nós temos que ir atrás da unidade. Eu digo para você, a unidade não é algo para se buscar. Ela já é real. Talvez é você que não está vivendo essa unidade. Às vezes, conscientemente, o Senhor, você não tem entendido o que significa essa unidade. Tem um autor que diz, eu não me recordo, eu só lembro da frase. Ele diz assim: a unidade não é algo a ser alcançado, e sim algo a ser vivido. Porque pelo sangue de Jesus, quando Ele verteu o sangue, se você crê nesse sangue, se você crê que você foi lavado, você já se torna um só corpo. Acabou. Você creu em Jesus, você é um só corpo. Você já está em unidade com o corpo de Cristo. Às vezes você pode não estar vivendo essa unidade. Você pode não estar preservando essa unidade. Essa unidade pode não estar sendo aperfeiçoada na sua vida, mas ela é real. Nós sendo ou não, a unidade existe. E todo aquele que alimenta desse pão, bebe desse cálice, crê que esse corpo de Cristo faz parte da igreja do Senhor. O preço foi pago por mim e por você. Não há diferença. Não há diferença. Que nós venhamos, pela ajuda do Espírito Santo, irmãos, viver essa unidade, entrelaçados, juntos, em atrito, juntos em unidade, para que nós perseveremos, para que nós perseveramos, que a gente persevere em caminhar e avançar
para que todos vejam que Jesus vive, para que todos vejam que Deus o enviou. É isso que o mundo vai reconhecer. Você pode olhar hoje em dia, você pega os ímpios, eles são mais unidos que os cristãos. Tudo que eles fazem, eles têm uma unidade. Agora os cristãos, parece que o nosso foco é: não gosto de você, você não gosta de mim. Eu penso assim, você pensa assim. Eu estou certo, você está errado. É isso, aquilo. Não, irmãos, são 7 bases. Vamos focar nisso. Uma só fé, um só batismo, um só corpo, um só Senhor, um só Deus, uma só esperança. Irmãos, isso é o que nos une em Cristo Jesus. Então, o sangue de Jesus, essa mesa, ele representa para nós do pecado. Representa para nós, fomos lavados de toda a sujeira do pecado. Como a lã. As vestes agora elas podem ser brancas. Em terceiro, essa mesa representa para nós unidade, um só corpo, uma só voz. Irmãos, e isso faz toda a diferença. Que esta manhã, hoje, seja um exemplo disso. Nós podemos aqui estar juntos, em união, mas se nós não tivermos no mesmo propósito, entendendo que somos um, nós estamos apenas num espaço aqui, sentados, às vezes para cumprir um ritual religioso, para vir ouvir algo, para ouvir alguma música que a gente gosta. Irmãos, quando nos reunimos, lá no Salmo 33 diz: ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Ali o Senhor ordena a bênção. Se nós queremos a bênção do Senhor, devemos pedir ao Espírito Santo que nos traga essa consciência hoje, nessa manhã, de unidade, de você ser um com o seu irmão que está aí do seu lado, de você ser um no mesmo propósito. Esquece agora divergências, esquece o irmão que está do seu lado, veja ele como membro do mesmo corpo que você. Ele é membro, ele faz parte do mesmo corpo que você. Ele é um membro que você precisa dele. Não é apenas um amigo, alguém que você vê aqui de vez em quando. Nós somos membros uns dos outros, o mesmo corpo. E que o Senhor traga essa realidade para nós nessa manhã. Que nós louvemos o Senhor, adoremos ao Senhor com um só propósito, com um só sentimento, com um só coração. Em nome de Jesus. Pai, te louvamos, damos graças. De pão, por este cálice. Senhor, reconhecemos a obra perfeita do Senhor. Pai, reconhecemos que a tua morte, o teu sacrifício, ele tirou e nos libertou de todo o peso do pecado. Senhor, de tudo o escrito de dívida que era contra nós, hoje o Senhor pagou essa dívida. Nós não temos dívida nenhuma mais. O Senhor pagou um alto preço. Senhor, a tua mesa também, Senhor, nos lava de todo o pecado. Senhor, se há algum pecado em nós, traga a nossa consciência. Aqueles que são inconscientes, se há algum pecado que precisamos confessar e nos arrepender, Senhor, eis o momento. Lava-nos com teu sangue. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Senhor, nessa manhã gere arrependimento em cada coração. Que cada um, Senhor, seja convencido se há algum pecado que precisa ser confessado, abandonado, se precisa gerar arrependimento. Senhor, traga arrependimento à tua igreja nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, e nos traga essa realidade da unidade de um só corpo. Senhor, esse sangue vertido ali na cruz nos fez um só em Cristo. Senhor, hoje somos propriedade exclusiva do Senhor, fomos enxertados em um só corpo, fomos inseridos no corpo de Cristo. Senhor, somos a tua igreja, o teu povo. Senhor, fomos escolhidos pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, que venhamos, Senhor, preservar essa unidade e que venhamos ser aperfeiçoados nessa unidade, como diz a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, abra os nossos olhos nesta manhã. Queremos contemplar o Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado pela tua obra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.